Então vamos lá, começando de fato agora com o nosso assunto. Nosso primeiro assunto, lembra que tem lá na nossa listinha, o nosso primeiro assunto é proporcionalidades e problemas aritméticos. Então vamos entender o que vem a ser proporcionalidade. Quando a gente fala de proporcionalidade, a gente fala de comparação. Comparação entre o quê? Aqui no texto tem, entre grandezas. O que é grandeza? O que é que vem a ser grandeza? Grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir. Tudo aquilo que eu posso medir, eu vou chamar de grandeza. Então vamos pensar em exemplos de grandeza. Eu posso medir velocidade? A velocidade, por exemplo, que um ônibus leva de uma cidade para outra. Posso. Então velocidade é uma grandeza. Eu posso medir peso, o meu peso, por exemplo. Posso. Então peso também é uma grandeza. Imagine o seguinte, imagine que eu tenho um mapa. E esse daqui seja o mapa de Pernambuco, ok? Aqui tem a cidade de Recife, aqui tem a cidade de Igaraçu. A gente tem uma distância no mapa e tem uma distância real. A relação que eu faço entre o desenho no mapa e a distância real, eu chamo de escala. Escala também é uma coisa que eu posso medir. Se eu posso medir a escala, ela também é uma grandeza. Outra coisa que eu posso medir também o tempo, certo? Existe algo também que eu possa medir. Eu posso, por exemplo, calcular o tempo que eu gasto da minha casa para a escola. Eu posso medir o tempo, então o tempo também é uma grandeza. Tudo aquilo que eu posso medir, eu vou chamar de grandeza. Proporcionalidade vai ser a relação entre grandezas. Normalmente as pessoas utilizam esse termo para falar da tal da regra de 3. A regra de 3, a princesa da matemática. Que se você quiser tirar uma nota boa no Enem, pelo menos metade das questões, se você souber bem regra de 3, as questões de matemática, no caso eu falo, pelo menos metade das questões, sabendo bem regra de 3, você consegue resolver com tranquilidade, viu? Com certeza. Então, a gente normalmente associa proporcionalidade à regra de 3. O que é proporcionalidade? Proporcionalidade é a relação entre grandezas. O que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que eu posso medir. Então, quando a gente vai falar de proporcionalidade, a gente tem essa fórmula aqui, ok? A gente tem A sobre B igual a C sobre D. Como é que a gente lê isso? A gente lê assim, A está para B, assim como C está para D. Exatamente desse jeito que a gente lê. A está para B, assim como C está para D. Isso aqui são razões. O que é razão? Na matemática, razão é a mesma coisa que quociente, exatamente a mesma coisa que quociente, que é exatamente a mesma coisa que divisão. Então, quando eu falo em razão ou quociente, eu estou falando em divisão. Aqui eu tenho duas razões, dois quocientes, duas divisões. Então, eu vou ter a proporcionalidade relacionando duas divisões, duas razões ou dois quocientes. E eu vou ler assim, A está para B, assim como C está para D. Vamos ver mais um pouquinho disso para a gente poder entender melhor. Vamos lá ver um exemplo. Deixa eu colocar um novo slide aqui para a gente poder ver um exemplo, rapidinho. Vejam aqui comigo um exemplo. Imaginem o seguinte, que eu tenho essas duas razões aqui, 10 dividido por 5 e 8 dividido por 4, ok? Primeira coisa que a gente tem que observar, como é que eu leio isso aqui? 10 está para 5, assim como 8 está para 4. 10 está para 5, divisão entre 10 e 5, quociente entre 10 e 5, razão entre 10 e 5, ok? 10 está para 5, assim como 8 está para 4. Quociente, divisão, razão entre 8 e 4. É a mesma coisa, só termos diferentes para ser a mesma coisa. Primeira coisa que eu vou observar, vejam aqui comigo. Eu estou comparando duas razões. A isso, eu dou o nome de proporção. Quando é que eu sei que é uma proporção? É quando essas duas razões, tanto a primeira como a segunda que eu estou considerando, elas são iguais. Como é que eu sei que elas são iguais? O resultado tem que ser igual. 10 dividido por 5 dá 2.
8 dividido por 4 também dá 2. Então, quando eu tenho duas ou mais razões, duas ou mais divisões, dois ou mais quocientes, onde o resultado é igual, eu dou a isso o nome de proporção. O que é proporção? Duas ou mais razões com o resultado igual, ok? Aqui eu tenho duas. Eu poderia ter, por exemplo, 3, 4, 5. Se eu tiver, por exemplo, 10... A razão entre 10 e 1, a razão entre 20 e 2, a razão entre 50 e 5, a razão entre 90 e 9. Observe que todas essas razões aqui, todas elas têm como resultado 10. A razão entre 10 e 1 é 10, 10 dividido por 1 dá 10. A razão entre 20 e 2 também é 10. A razão entre 55 também é 10. A razão entre 99 também é 10. Eu tenho aqui 4 razões, 4 divisões, 4 quocientes, onde o resultado, ele é igual. Quando eu tenho razões, pelo menos duas ou mais, pelo menos duas, que tem o resultado igual, pelo menos duas, eu dou a isso o nome de proporção. O que é razão? Razão é a mesma coisa que divisão. O que é proporção? Quando eu tenho duas ou mais razões iguais. Uma razão só, eu chamo essa razão aqui de quociente ou de divisão. Duas ou mais razões com o resultado igual, eu vou chamar de proporção. Lu, eu fiz, mas o resultado era diferente, então não é proporção. Por exemplo, imaginem aqui comigo, se eu tiver razão entre 55 e tiver a razão entre 8 e 4. 50 dividido por 5 dá 10. 8 dividido por 4 dá 2. 10 não é igual a 2, é diferente de 2. Observe que para ter proporção tem que ser igual. Eu preciso ter uma igualdade. Se eu não tenho uma igualdade, automaticamente eu não vou ter a minha proporção. Razão, uma única divisão, um único quociente. Proporção, duas ou mais divisões iguais, resultado igual. Se for diferente, fiz lá o meu cálculo, o resultado deu diferente, então não é proporção. Só pode ser proporção se o resultado ele for igual, ok? Importante isso, importante esse conceito. Entendido isso, na nossa próxima aula a gente vai colocar isso na prática. A gente vai ver um exemplo prático de como é que a gente pega as proporções e prova as propriedades. A gente tem as propriedades que a gente vai provar das nossas proporções, ok? Até a próxima aula!